E aí, amigos? Esse é mais um Café do Outfolk. Bora um cafezinho? Bom, hoje eu vou trazer uma pessoa, aliás, eu trouxe uma pessoa muito especial. Eu confesso que eu estou um pouco emocionado de trazer ele aqui, porque não tem explicação. Assim, eu até preparei, antes de gravar o vídeo, uma abertura para falar dele, mas eu acho que eu não vou conseguir. Então assim, hoje eu trago para vocês meu amigo Felipe Urbano, que ele é cristão protestante de tradição evangélica. Canseira falar isso, né? É canseira, mas é que nem eu falar, eu sou um bandista da nação quibundo de... É praticamente isso. Tá na mesma, né? Perfeito. Mas é assim, gente, ele é antes de ser evangélico, eu vou tomar essa liberdade, ele é um pensador. Então, eu trouxe ele pra cá porque tem bastante coisa pra agregar pra gente, não só da questão da religião evangélica com a Umbanda, mas eu acho que numa questão geral, né? Você quer começar falando um pouco de você, cara? Que responsa, né? Essa pergunta ninguém gosta, na verdade, todo mundo sempre reclama, mas eu acho legal, cara. azar. Acho legal. Eu queria, sabe, antes de tudo, eu queria falar pra você o que eu já falei, estou muito contente, né, cara? Muito contente mesmo. Eu acho que, assim como as pessoas acreditam ter uma diversidade de talentos, eu me reconheço muito dialogando com gente diferente de mim. E gente diferente de mim para descobrir que é muito parecida comigo. Não é? Então eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tô feliz porque eu tô num ambiente muito confortável, cara. Que bom, cara, que bom. É nossa cozinha. Aliás, bem-vindo à nossa cozinha. É uma delícia. É assim, cara, você então é de tradição evangélica. Isso. Até onde eu criado, nasci na igreja evangélica. Batista. Nasci na igreja quadrangular e depois dos 21 anos, foi quando eu vim para São Paulo, efetivamente, eu fui para a igreja batista. Mas você achou diferenças? Achou que eram positivas diferenças? Achou que tem muita diferença? Eu sou ignorante nesse ponto, cara. Eu já vou caminhar hoje com isso. Sou ignorante na igreja evangélica, né? Eu sei, como eu falei pra você, o que a gente vê na TV, o que a gente conversa com as pessoas, mas eu não vivencio, então não tem como ter fundamento. E sabe o que é difícil de delimitar hoje em dia? Porque assim, ó, o que é essencialmente uma igreja batista? Então assim, você vai ver hoje diversas igrejas batistas com diferentes abordagens. Existe uma convenção batista nacional que tem igrejas vinculadas, mas existem igrejas batistas que não estão vinculadas a essa convenção nacional. Que também são chamadas batistas. Então é muito difícil. Para mim, sabe qual que é a grande diferença hoje disso tudo? É a forma de lidar com o evangelho. Mas assim, não na abordagem, mas as coisas que eu valorizo do evangelho. Eu valorizava coisas do evangelho na quadrangular que hoje eu valorizo, que eu não valorizava na época, e hoje eu valorizo mais na Batista. A Batista tem uma tradição de ensino muito forte, né? Eu estou na Faculdade Teológica de São Paulo. E eu, particularmente, você vai ver tudo, eu falo assim, de preferência do Felipe, eu estou representando uma igreja, como o Felipe vê. Eu me identifico muito mais com uma igreja que vai investir no aprendizado bíblico. Muito mais em detrimento de experiências espirituais, por exemplo. Quando você fala de aprendizado bíblico, não é aprendizado da religião. Não, assim, o evangelho. O evangelho como um todo. O que eu chamo de experiências espirituais, a gente tem o tempo todo, mas espirituais que eu digo no sentido místico. E isso místico não é uma crítica, mas assim, no sentido místico como o dom de línguas, investir um tempo em vigílias à noite, orando a noite toda, buscando a Deus. Não acho nada disso errado, mas hoje a face de Deus, se é verdade que a gente ama a Deus de todo o coração, toda a alma, todo entendimento, eu me sinto mais próximo de Deus quando eu entendo Deus. Então, assim, há uma face do meu coração, o entendimento de Deus hoje que é muito mais forte que o entendimento. Talvez pelo histórico. Me interessar por filosofia, estudar filosofia no mestrado, me interessar por psicodrama. Então, estar no mundo corporativo, dentro de sala de aula. Assim, é uma face hoje do entendimento de Deus que hoje me soa mais interessante. E para você, o que é Deus? Essa é uma boa pergunta, né, Nilson? Você sabe que Deus, a única vez que ele se propôs a explicar quem ele era na Bíblia, na tradição judaica, ele falou tudo e não falou nada, né? Não é não? Eu acho que na verdade é para dar a lacuna da fé, né? Talvez seja assim, eu não sei qual que era a proposta, mas Moisés chega para Deus e fala assim, o povo vai me chamar
e vai perguntar quem que é o senhor, né? O senhor apareceu para mim, etc. Ele falou assim, eu sou o que sou. Falou tudo, mas não falou nada. E aí, o povo judeu foi dando uma série de nomes para Yahvé, que é essa grande concepção de Deus. Então, Yahvé era Yahvé Nissi, Yahvé era Yahvé Tzidkenu, era Yahvé Rafá. Era uma série de maneiras de falar assim, ó, o Senhor é minha justiça, o Senhor é minha paz, o Senhor é minha bandeira. Então, o povo judeu foi de diversas formas se referindo a Deus com nomes diferentes. Mas há uma concepção comum de Deus, que é a revelação da Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, onde cada um exerce um papel na Trindade. Mas sobre todas as coisas, para mim, além de Deus ser comunidade, Deus é a figura de Jesus. Deus vai falar assim, Felipe, o que é Deus para você hoje? Né? E Deus, conceitualmente, não é nada, é uma etiqueta que a gente bota em algum lugar, né? Assim, ó, o Hindu vai chamar a árvore de Deus. Na Umbanda, você vai chamar algo de Deus. E o cristão evangélico vai chamar alguma coisa de Deus também. Mas eu concebo Deus com a forma, o tamanho, o jeito de Jesus Cristo. A plena revelação de que Deus é Jesus Cristo. Quando os discípulos perguntam assim para Jesus, Senhor, mostra o Pai para a gente. Ele falou assim, aquele que me vê vê o Pai. Está em mim. Eu acho que, na verdade, foi o que a gente comentou até fora do ar, que Deus é o ideal que Jesus deu pra gente. Né? Eu não sei, não estou te discordando. Na verdade, eu estou ampliando a concepção. Eu acho que Deus, na figura de Jesus, ele sublima e vira a ideia que Jesus deu. Né? Eu não sei se eu estou fazendo claro, mas para mim, Deus é a ideia que Jesus deixou pra gente, que foi deturpada ao longo do tempo. Eu acho, Nino, sabe qual que eu acho que é a grande mensagem do Evangelho? Não é Deus se provar. Acho que a grande mensagem do Evangelho é assim, eu quero que vocês se pareçam com Jesus. Assim, eu acho que se eu fosse resumir, hoje eu sempre fico me perguntando, se alguém me perguntasse em 1 minuto para contar a história do Evangelho, eu contaria com o plano de redenção. Assim, Jesus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e essa é uma concepção que o Ed René deu, o Ed René Kivitz, e me fez muito sentido. Quer dizer assim, Adão está para Jesus como um bonequinho de pano está para o homem. Ou seja, Adão é uma concepção de homem que Deus falou assim, ok, essa é a concepção de homem caído, mas a grande revelação, o primogênito de toda a criação, que é a expressão bíblica que Deus vai usar, é Jesus. Estava contando pro Rafael ali, o Rafa, que a grande imagem disso para mim é a imagem de Jesus depois que ele ressuscita. Quando ele aparece para os discípulos, e essa é uma ilustração que o C.S. Lewis vai trabalhar muito bem, ele aparece para os discípulos e diz assim, paz seja convosco, ele atravessa a parede e diz, paz seja convosco. A relato bíblico dos evangélicos é assim, a gente está vendo fantasma. Mas o C.S. Lewis dá um olhar para isso que eu acho que é a grande concepção do que é Cristo. Que a matéria de Cristo atravessa a parede porque a matéria dele é mais sólida que a parede. Que é uma visão inversa. Não seria Jesus o fantasma, é a parede. Por quê? Jesus é o primeiro homem. Jesus é o homem tal como Deus concebeu. Jesus vem com um plano de redenção para salvar a raça humana, salvar para trazer assim, o modelo de homem que eu quero seguir é esse aqui. Então assim, vocês hoje são um boneco de pano na concepção humana em relação ao que vocês precisam ser. Que é esse plano, essa utopia que a gente tem de se parecer com Jesus. O que eu acho mais bonito é que o Evangelho deixa claro que assim, eu não tenho esperança de se parecer com Jesus. A não ser de tiver um corpo transformado, enfim, depois que eu morrer, pode ser. Mas mais importante de se parecer com Jesus é querer caminhar para se parecer com Ele. Porque a graça está no caminho. A graça não é um conceito teológico, mas assim, a grande diversão está em se parecer com Jesus e caminhando e se parecer com Ele. Sabe o que é engraçado, cara? Porque assim, eu vou frisar isso ao longo da entrevista inteira. Você é evangélico, está trazendo essa ideia, que é uma ideia que é muito parecida com o princípio da Umbanda. A Umbanda ela prega o quê? Que a gente tem que evoluir até sermos perfectíveis. E o nosso modelo de perfeição na Terra é Jesus. Ou seja, a gente tem que aproveitar ao máximo o caminho que a gente tem. Só que é lógico, a gente entende esse caminho como um caminho de múltiplas vidas, né? de gente
encarna na história e tal. Eu acho que é a única diferença. Porque assim, ó, onde a gente vai dizer assim, ó, a nossa vida, depois que a gente termina, a gente continua na eternidade. A gente não vai voltar para a Terra, enfim. Eu acho que você já me viu explicando isso, que é um pouco da herança do Espiritismo na Umbanda também, não é? Assim, ó, de diversas vidas, e o plano de evolução não está preso em uma experiência de vida. Está preso numa experiência que vai se alongada de vida. Isso. Na verdade, pra gente, a vida é o pós-morte. O que a gente vive aqui, na verdade, é uma grande passagem, né? É meio clichê, mas é a passagem. A gente vive aqui é como se a gente entrasse na escola, né? A nossa vida não é a escola, a nossa vida é lá fora, mas a gente está na escola para aprender algumas coisas e virar uma pessoa melhor. A gente entende isso. Porque, na verdade, eu acho que a grande diferença, e eu acho que essa diferença não é tão importante. Não, ela não é nada importante. Porque o princípio básico é o mesmo, cara, e a gente ter um caminho melhor. Sabe, Onino, tem uma piada. Eu aprendi um monte de coisa da GNM, né, cara? Tô ficando meio envezado. Eu já aprendi uma piada que diz que dois judeus estavam à noite assim, né? E meditando sobre a palavra, enfim, começaram a discutir a existência de Deus. E aí ele começou a argumentar, Deus existe? O outro falou assim, eu acho que não, eu acho que sim. Eles compilaram uma quantidade de argumentos absurdos e chegaram à conclusão que Deus não existia. Ok? No outro dia acordam todos os dois de manhã, 6 horas da manhã, né? E um dos judeus vê o cara orando, bicho, fazendo as orações matinais. Chega pro cara e fala assim, bicho, a gente chegou à conclusão de que Deus não existe, o que você está fazendo aí? Aí o cara fala assim, o que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com isso? Fala pra mim! Porque assim, ó, todas essas discussões, cara, ele tá no plano religioso. Eu acho essa chave religiosa e espiritual, cara, extremamente importante. O que é religião com seus ritos, as suas construções, com seu dogma, a forma como você se organiza, a sua fé, e o que é espiritualidade, o que é a vida em Jesus, o que é o evangelho do reino, o que é a experiência em Deus, são coisas diferentes. A religião não deixa de ter seu valor por causa disso. Acho que ela deixa de ter o seu valor quando ela quer sobrepor isso. Quando ela quer centralizar e encaixotar Deus. Na verdade, foi o grande tema que você abordou lá naquele vídeo do diálogo. Está aqui embaixo o link, quem quiser assistir. Foi uma pergunta dele, né, de falar a Umbanda dialoga com outras religiões. E aí, de acordo com a minha resposta, depois você falou assim, nossa, que legal, você tirou Deus da caixinha. Acho que essa é a grande sacada, né? Porque assim, ó, tem uma experiência de seminário que diz assim que perguntaram ao seminarista como que ele definia Deus. E ele falou assim, eu não posso definir Deus porque definir é delimitar. E isso acabou com toda a concepção do que é Deus. Então eu acho isso, cara. Eu gosto, um Deus que cabe na minha cabeça, ele é um ídolo, cara. Não é mais Deus. Se ele começar a caber na minha cabeça, ele é qualquer coisa menos Deus. Por quê? Porque a minha Bíblia fala somente de Deus são insondáveis, os seus juízos, a forma como ele organiza o universo, a terra é os cabelos dos seus pés. Eu imagino, como é que eu tô sentado, com a terra no pé? Eu acho a linguagem poética, mas é a reflexão do tamanho da grandeza. Então, é difícil que encaixotando ser assim, né? Ser um ser, né? Aí a gente entra numa questão muito filosófica, importante também. Exatamente. Então eu quero te fazer uma pergunta, cara, que na verdade foi a pergunta do Rafa, né? Por que Jesus é Deus, né? Existe eu acho que para explicar isso a gente tem que entender rapidinho a tradição judaica. Todo o plano divino de salvação, ele culmina em Deus voltar para a raça humana depois de uma queda. Onde aconteceu essa queda? Assim, no Éden, o homem estava lá, pecou contra Deus e a natureza caída. Há toda uma teologia a respeito da queda, mas em síntese é isso. E o homem deixou de ser o que ele deveria ser. Toda a tradição judaica está arquitetada na expectativa messiânica. O que é a expectativa messiânica? É a profecia de Isaías que dizia que o Messias viria e o Messias ele seria a concepção de Deus em homem. Então assim, quando a gente fala que Jesus é Deus, é a expressão primeira de João de falar assim, o verbo se fez carne. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então assim, o Filho estava sentado à destra de Deus, vou tentar ilustrar isso de uma maneira bem ao modo do Felipe, né? Mas assim, é Deus sentado lá e dizendo assim,
filho, você vai ser a minha face para os homens. Eu fiquei a minha vida toda, durante toda a história humana, me apresentando para eles de maneiras diferentes. Eu me apresentava, estou loucubrando a fala de Deus, tá? Mas baseado na Bíblia. Eu me apresentava nos tabernáculos através dos rituais, através do Santo dos Santos, me revelava apenas para os sacerdotes. A minha face nunca foi vista. Por quê? Porque o meu relacionamento com o homem estava afastado pela natureza do pecado. Não era possível chegar ao homem porque havia uma divisão entre nós. Então assim, eu preciso me apresentar ao homem, ser pecado pelo homem, para ele ter livre acesso à experiência comigo. Quando isso acontece, Nino, quando Jesus fala assim, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está fazendo uma ilusão ao sacrifício que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento, onde eles entregavam os animais em sacrifício para a remissão dos seus pecados. Jesus fala assim, eu sou pecado. Eu estou me fazendo maldição para quebrar toda a maldição que tem dentro de Deus e os homens. E aí o que eu acho mais bonito de toda essa história é que assim, naquele tempo existia dentro do tabernáculo o Santo e o Santo dos Santos. Quem adentrava o Santo dos Santos era apenas o sacerdote. Quando os evangelhos vão explicar o que é essa experiência de Jesus, ele diz assim, Jesus rasgou o véu. Ou seja, Jesus rompe o acesso que o homem tinha a Deus, que estava através de um véu. Jesus rompe o véu e fala assim, através do meu nome, pela experiência que eu tive de me fazer maldição por vocês, de morrer pelos pecados que eram de vocês têm livre acesso a Deus. Mas eu só fiz isso porque eu sou Deus. Porque ninguém poderia fazer isso se não fosse Deus. Então assim, Jesus fez o que fez porque era Deus. Passou pelo que passou porque era Deus. Porque era o Logos que se fez carne. Entendi? Essa é a concepção de Jesus como Deus. E agora me diz uma outra coisa que também foi uma pergunta do Rafa, e essa pergunta é capciosa. Putz, achei ela maravilhosa. Antes de tudo, cara, pessoal, o Rafa fez a grande pergunta pra mim. Por que os homens, e eu vou chamar aqui homens de moral duvidosa, né? Tem certeza que você não quer usar o nome? Não vou, cara, porque eu acho que eu vou ser... não, assim, faz bem. Vai que esse vídeo fica famoso. Eu quero morrer. Eu acho que eu ainda tenho muito a trabalhar ainda na minha vida, eu não quero morrer. Na minha família eu preciso zelar por ela. Então por que os homens de moral duvidosa, né, teoricamente vão para o mesmo lugar que eu vou? Ou eu não, né? Os homens de moral mais elevada, de moral mais construída. Eu acho, Nino, que a grande pergunta é o que é uma moral. Acho que a pergunta começa aí, meu. Na tradição judaica, o que eles concebiam como moral era seguir os preceitos de Deus. Então, você tinha duas opções, cara. Você seguia, ou senão, você arcava com as consequências. Certo? Que geralmente ou terminava em morte, ou terminava em afastamento, doença, enfim. Né? Então tinha essas duas concepções. Era uma moral, era essa moral pautada nos preceitos divinos. Jesus, cara, rompe a concepção moral e amplia. Ele afirma assim, para os cristãos da época. É estranho falar cristão, mas para os seus discípulos, que não eram cristãos ainda. Ele disse assim para os discípulos: se a sua justiça não exceder dos escribas e dos fariseus, que eram os doutores da lei, na época, de modo nenhum vocês vão entrar no reino de Deus. A gente pode conversar sobre o que é reino de Deus, que não tem nada a ver com o céu. Imagina. Isso depois que Armstrong foi para a Lua, eu acho que isso aí já acabou de ser, né? Perfeito. E de maneira nenhuma você vai entrar no reino de Deus. Ou seja, qual é a ampliação moral que Jesus dá? Ele vai dizer assim, você achava que cumprir o sábado era uma coisa moral. Mas eu estou dizendo para vocês que você tem que entregar todos os seus dias para Deus. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é assim, se você cometesse adultério, você ia ter uma sentença muito específica por causa disso. Pois eu te digo que se você olhar para uma mulher com a intenção de cobiçá-la, em seu coração você já cometeu adultério contra ela. Ou seja, se você tivesse que ser apedrejado por cometer adultério, meu amigo, tinha que ser nessa hora. Você vai poder andar na rua, tem vários problemas aí. Jesus, quando nessa concepção moral, tem uma cena muito emblemática que os homens trazem uma prostituta para Jesus, uma mulher para Jesus, que por ter adulterado era tratada como prostituta, e falou assim, Senhor, essa mulher adulterou. A lei diz pra gente que ela tem que ser apedrejada. O que o senhor acha? Senta lá, toma um cafezinho, né? Que é uma satisfação sua. Escrevendo na areia. Bom, se alguém não tem pecado, fica à vontade.
Pode atirar a primeira pedra. Jesus faz? Ele está ali ampliando e dando uma dimensão ética para o pecado. Que dimensão é essa, Nina? Quando eu olho, eu acho que a grande explicação está na graça divina, que é o conceito da graça. Jesus tem uma parábola onde ele dá um exemplo de um patrão que contrata seus empregados. Então ele diz assim, ó, ele vai lá, contrata o Nino trabalha 8 horas por dia. Ele vai lá, ele contrata o Felipe trabalha 4 horas. A hora que termina o dia, ele paga R$100 pro Nino e R$100 pro Felipe. O cara que recebeu fala assim, sacanagem, bicha. Assim, ó, o cara trabalhou só 4 horas, vai ganhar eu. Jesus tinha duas intencionalidades. Jesus não dava ponto sem nó, cara. Tudo que ele faz na Bíblia, ele está o tempo todo se degladiando com os religiosos da época. Jesus não gosta de religioso, cara. A Bíblia tem vários exemplos disso. E quem fala pra mim que gosta, se você falar pra mim que Jesus gosta de religioso, cara, a gente vai ler o Evangelho junto. Eu acho que essa é a resposta mais cristã que eu posso dar. Tá bom? Comentários do YouTube aberto. Tá aberto, beleza? Por que Jesus não gosta de religioso? Porque os fariseus estão o tempo todo na espreita, são os religiosos. Eu acho que esse é o papel deles, e isso me faz acreditar que são importantes nos evangelhos, que é validar o caráter messiânico de Jesus. Mas Jesus, dá pica na barraca deles pra baixo. Pra baixo, chama de raça de víboras, chama de cara de safado. Estou usando uma linguagem coloquial, mas é por aí. Vamos dizer que teve alguma coisa ali. Então, quando ele está usando isso, ele está dizendo para os fariseus: vocês ficam no templo, vocês dão esmolas, vocês acham que vocês estão trabalhando 8 horas por dia, vocês vão entrar no reino de Deus. Além de eu dizer para vocês que as 8 horas de vocês valem menos que as 4 que o outro trabalhou, eu estou dizendo que para Deus não tem diferença. Por quê? Porque todos pecaram. Paulo, quando está escrevendo sobre isso em Romanos, ele vai dizer assim, ó, a explosão da graça que a gente tem, ele usa essas palavras, como que é a expressão dele? Estava com na cabeça e perdi. Ele vai se referir à graça dizendo que... Se quiser depois eu procuro por aqui embaixo, cara, nos comentários. Não, é que ele estava na minha cabeça o texto, e ele fazia muito sentido nesse contexto. Era de... eu vou lembrar, ao longo do coisa eu vou lembrar. Então, a concepção de graça é a gente dizer assim, ó, não importa quanto tempo você trabalhou, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não há um homem na terra que não tenha pecado. Ou seja, se você pecou, você já caiu, bicho, no meio do saco, cara. E cair no meio do saco, a única chance de tirar de lá é a graça divina. Aí eu te pergunto, quem peca mais? Não estou falando de consequência. Aos olhos de Deus, quem peca mais é o corrupto do político? Ou é o cara que está roubando dinheiro dos fiéis? Ou é o Felipe, cara, que quando está junto com a esposa dele, ele está discutindo, sendo extremamente egoísta e não levando em consideração a opinião dela? Todo mundo está pecando. Você está entendendo? Como explode a dimensão do que é pecado? E isso explode a dimensão do que é moral. Eu acho que esse argumento... Os filósofos vão me matar, então eu vou fazer uma parte filosófica, tá bom? Estou explicando. E vou avançar no que é a parte religiosa para mim. A parte filosófica está no iluminismo do século XVIII com Kant. Kant escreve a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é um texto onde ele vai tratar do problema moral. Então, eu acho que é uma coisa assim, né, de Kant. Pelo exame da razão, a gente então consegue determinar o que é moralmente válido. Isso serve porque ele chama de autonomia individual que a gente exerce, né? Não é ser autonomia individual que ele faz um contraponto à autonomia pública. Individual, assim, ó, todo homem consegue, por exemplo, dar razão determinar como moralmente válido, sozinho. E o que eu chamo isso? Essa é a parte que termina a filosofia. Ok? Onde começa o cristianismo? Começa, para mim, em Atos 2, quando Pedro está na casa de Cornélio e é como se fosse o Felipe na casa do bandista, né? E aí ele vê lá, cara, que Deus é quem manda, Jesus é quem manda Pedro na casa de Cornélio e fala assim, ó, eu tenho visto o meu servo Cornélio, ele é um cara de bem, só vai lá levar a mensagem do evangelho para ele, vai lá. E aí Pedro fala assim, ele chega na casa de Cornélio, cara, está escrito isso no texto, ó, eu não queria estar aqui, eu só vim aqui porque Jesus me mandou.
Ele dá todos os indícios de que eu não quero lá. Quando o Pedro está à noite na casa, ele diz assim, ó, ele tem um sonho onde tem um monte de animal impuro caindo, tipo porco e etc., que para os judeus são animais impuros. Porco, cachorro. Cachorro, assim, ó, mata e come. Pedro falou assim, de maneira nenhuma eu vou comer isso. Ele falou assim, Pedro, não torne impuro o que Deus purificou. A concepção de Pedro é que ele estava entrando na casa de uma pessoa impura. E para a tradição judaica ele não poderia ficar lá. Só Jesus está dizendo assim, ó, o meu espírito já foi derramado sobre toda a carne, que é a experiência de Atos 2. Então assim, hoje, qualquer crença que a gente tem, que eu tenho particularmente na leitura que eu faço dos evangelhos, e eu não estou sozinho nisso, eu insisti em dizer isso, eu não estou sozinho, é que o espírito foi derramado sobre toda a carne. E as pessoas conseguem julgar o que é moralmente válido, porque existe um exercício de consciência determinado pelo Espírito Santo, que Deus não está preso a um templo, a uma igreja. Deus está derramado sobre cada ser humano. A gente chama isso de ideia inata. Ideia inata. Porque você já nasce, mesmo sem ser catequizado, ou sem ter tomar contato oficial com a ideia, você já nasce com o instinto dela. É a ideia inata, né? O espírito já passou por isso. Isso, assim, ó, o Kant vai chamar da razão, e eu chamo isso de Espírito Santo. Porque eles só acreditam. Quando Jesus subiu, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, e vocês vão ter experiência de serem batizados com o Espírito Santo. E depois disso, eu vou vazar. O que é a expressão Deus vazou? Deus não está mais preso a culto, clero, domingo e templo. Deus não tem mais gira, Deus não tem mais local sagrado, Deus não tem mais ritual. Deus vazou, cara. Qualquer reunião feita em meu nome estarei presente. Isso é perfeito. Cara, você sabe que eu adoro essa discussão filosófica, né? E a gente vai voltar para esse canto, mas é assim mesmo. A gente está no programa Bandista, essencialmente, né? É um programa que é ecumênico, fala um pouco de tudo. O convidado é só seu. O convidado é você, é um evangélico. Eu queria perguntar para você, cara, qual que é, porque você me fez essa pergunta lá no vídeo de diálogos, eu vou transferi-la para você. Qual que é o diálogo do Felipe, não do evangélico, mas do Felipe, como filósofo, como pessoa, para essas outras religiões, incluindo a Umbanda? Você acha que se demoniza? Você acha que a gente faz alguma coisa que é ruim para o outro? Ou alguma coisa desse tipo? Não. Primeira resposta, assim, não. Você demoniza? Não. Você acha que o umbandista faz coisa ruim igual a qualquer outra pessoa? E eu vou dizer por que eu acho isso. A primeira coisa que eu não demonizo, porque a religião não está... é um conceito abstrato. Nino, como é que eu vou demonizar você? Não, conta pra mim assim, ó. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Não tô dizendo. É o que você falou no intervalo. Você tá tirando o Nino, designer, pai de família, marido da Ana, pra falar assim, o Nino umbandista é mau. Eu vou citar aquela referência do Paulo Freire, que no início do livro dele, o cara que faz o prefácio, diz assim, ó. Não interessa a mim saber se Paulo é marxista ou se ele é cristão. Porque a gente pegou essa estranha mania, de ficar colocando rótulo nas pessoas. O que o Felipe acha da religião umbanda? Ele acha a visão de um leigo. Que fala assim, nossa, olha com ignorância. Então quando eu estou te perguntando assim, ó, Nino, me conta como é que funcionam as incorporações, me conta como que é os rituais de vocês. É um olhar de uma curiosidade que eu tenho. E isso não vai te tornar um umbandista. Você está entendendo? Nem vai te me fazer ligar como evangélico. Não, me fazer ligar minha fé. Sabe, eu não preciso ir na Umbanda, você não precisa vir na igreja evangélica. Assim, ó, essa é a ideia, assim, ó, é o Desmond Tutu, que é o cara que ganhou o Prêmio Nobel da Paz com a luta no apartheid. Um bispo anglicano dizendo, na capa do livro, Deus não é cristão. Isso vale para mim, para o umbandista, isso vale para mim, para o espírita, e isso vale para mim, para qualquer outra religião, para o Hare Krishna, enfim. Eu tenho certeza que você que é evangélico, você vai falar assim, ó, o Felipe está vindo com um diálogo que ele está jogando água no vinho novo do Evangelho. Eu não estou jogando água no vinho. O que eu estou dizendo é que o vinho novo do Evangelho não está preso na experiência religiosa. Está claro isso? Antes que você coloque nos comentários aí embaixo, tá assim, o Felipe está querendo fazer um discurso ecumênico, inclusivo. Eu não estou sendo inclusivo em relação àquilo que eu acredito. Eu
estou dizendo que não dá para demonizar aquilo que não se conhece. Eu estou dizendo que você está lidando, você está se demonizando cada vez que você tem uma experiência de pecado. E a grande lógica do Evangelho é a gente não se demonizar e virar humano. Eu estou olhando para esse cara que é um bandista, dizendo assim, ó, o Ninho quer se tornar mais humano. Que já me disse que tem como referência a semelhança de Cristo. Então assim, esse para mim é o limite da conversa. A questão de a gente avançar em termos religiosos para mim não interessa. Sabe a grande questão? Não interessa para mim. Essa é a grande conversa. E assim, ó, eu venho aqui dialogar com um Nino que professa fé na Umbanda, como evangélico, mas mais que isso, eu venho me reunir para conhecer a gente, cara. Para conhecer o Nino, para levar a paz. Jesus, quando envia os discípulos, no texto ele diz assim, ó, leve a paz no lugar que você chegar. Eu acho muito engraçado, cara, quando meu irmão para ele da igreja fala assim, ô irmão, paz o Senhor. Paz o Senhor. Fala assim, eu falo assim, meu irmão, beleza? Padrão, cara, eu nunca respondo. A não ser que aquele irmãozinho muito velhinho que tem a tradição, que eu respondo com respeito. Fala, meu Deus, te abençoe. Porque eu acho que o rito por si mesmo, ele é esvaziado dentro do cristianismo. Esse Jesus colocou em um rito, cara. Aliás, ele dá uma bica nos ritos da tradição judaica. Então eu acho que é isso, Nino, assim, ó, o papel da religião, cara, ele é segundo plano. E talvez, se a gente conseguisse entender ele como segundo plano, a gente não demonizaria nada. A gente atribuiria ao demônio alguém que está num processo de deteriorização. Posso dar minha opinião? Também como ignorante. E eu vou falar como ignorante porque assim, eu sei que você é batista, eu não conheço todas as denominações e não vou saber diferenciar. Nino, não tem essa preocupação. Mas se eu achar que avança, eu demarco. Eu preciso deixar claro, até para as pessoas que estão assistindo, é assim, eu vou generalizar porque eu não conheço especificamente, assim como você também disse que não conhece. Mas eu acho que a questão da demonização da Umbanda por algumas denominações evangélicas é diretamente associada à procura de um modo expiatório. Perfeito, pode ser uma leitura, eu acho. Porque assim... Depois eu vou falar por que eu acho que isso acontece, tá bom? Isso pra mim está diretamente relacionado ao acúmulo de capital. Então, você vem pra cá porque o que não sou eu é o demônio. É a minha leitura. Eu de novo, não sei se imagino que não seja pelos discursos que eu ouvi do... Como é que o nome dele? Posso citar? Isso, que eu assisti lá no site para ter uma ideia de como conversar, etc e tal. Então eu tenho certeza que isso não é o discurso de vocês, da IBAB. Eu posso citar. Pode. Não é o discurso assim, ó, só deixando claro que eu não represento a IBAB, tá? Eu sou só um membro que vai lá. Não, porque assim, quando eu chamei... O Ed manda empreender, cara. Certamente, manda empreender. Quando eu chamei o Felipe, na verdade, eu fui estudar um pouquinho da igreja, da igreja batista, né? E a referência que se me deu foi essa. Então eu assisti os vídeos para também falar besteira, né? Porque eu também não quero cair naquele de julgar errado, né? Então assim, eu sei que tem algumas denominações que fazem, não sei quais são. Não sei nomear. Eu posso nomear várias dessas, mas sabe o que eu acho que é mais importante? É o tipo de cabeça que leva isso. Por que isso acontece? E aí, cara, eu não culpo o bandista por nada. Isso fica bem claro, assim, ó. Até porque eu não culpo ninguém por nada. Eu gosto de falar da parte que me cabe. Qualquer parte que me cabe nisso, como igreja evangélica. Ricardo Gondim, ele tem um livro que chama É Proibido. É muito engraçado, porque a capa do livro é lúdica, que tem uma pipa e uma bola de futebol. E ele vai falando um pouco como é que esse processo de demonização de algumas coisas ao longo da história. A igreja evangélica, tudo que não era música evangélica, em alguns momentos era considerado música do demônio. Não era estranho sair em matérias sobre você virar o CD da Xuxa ao contrário e sair rosas. Vocês riem, né? Vocês riem, mas esse tá no DNA, cara. Isso é triste, cara. Isso é triste, cara. Isso é triste. Pra quem quiser procurar, eu vou dar essa dica. Pra quem quiser procurar. Não! Procura Tchutchucão. Tchutchucão ao contrário. Procura, vocês vão ver. Isso mesmo. É triste isso, viu? Não é? É triste. Mas por quê? Assim, ó, é uma busca de demonização. Já tem nome. E ao longo do caminho, a igreja demonizou, a igreja evangélica, fundamentalista, vou chamar assim porque isso abrange um monte de coisa. Ela, principalmente na tradição neopentecostal, ela começou a dar nome para o demônio
aliás, mais os pentecostais, para tudo aquilo que não era de acordo com aqueles preceitos dogmáticos que eles estavam estabelecendo. Então a música que você ouvia, os lugares que você frequentava, o cinema foi demonizado, cara, por muito tempo. Eu tenho... Hoje eu acho meio errado acreditar isso, mas eu tive uma pastora na Quadrangular que orientava os membros a ir no cinema. A Quadrangular é aquela que coloca a televisão em mais latência? Isso é um problema, cara. Bastante faz isso, viu? É mesmo? Mas não... Teve um amigo meu que parafraseou muitos anos atrás e falou assim, não, eu não sei se foi você, cara. A TV não é a imagem da besta, a TV é a imagem do besta. Porque a função primordial da TV é deixar a pessoa mais idiota. Mas, Aline, sabe por quê? A Quadrangular tem por fundamento, ela foi fundada em 1922, provavelmente dito, né? A IBC com MacPherson. Em 1923, ela fundou o templo dela, que foi o Andrews Temple, em Los Angeles, que existe até hoje, na história de Los Angeles. E a IB foi considerada uma das personalidades mais influentes da história dos Estados Unidos, nos últimos 100 anos. Então ela tem um lugar no cristianismo muito forte. E uma das vieses da igreja quadrangular é porque Jesus salva, cura, batiza do Espírito Santo e deve voltar. E a igreja quadrangular, no caminho, como toda instituição, ela foi sofrendo influências. Né? Não é incomum, por exemplo, a igreja quadrangular antes ela tinha a característica de estar em tendas. Em Americana, no interior de São Paulo, onde eu nasci, a igreja começou assim. A história da tenda, tem toda uma tradição em volta disso, enfim. E isso, cara, na verdade isso é importante, né? Isso só para reforçar, nesse momento não é importante, mas só para reforçar que assim, ó, teve uma série de coisas ao longo do caminho, foram crostas que foram sendo criadas no entorno do Evangelho, que foram afastando da essência que é. E aí a gente vai criando um dogma aqui, um dogma ali, cara, quando a gente vê, a gente está analisando tudo. Então você entende como é que a gente chega na demonização? Vou dar um exemplo de música, cara. Tem um texto de Tiago que fala que toda rodagem, todo não perfeito, vem do Pai das Luzes. E que não há mudança, que não há sombra nem mudança de variação. Tudo que é bom na vida foi dado por Deus. Eu acredito muito nisso. Isso inclui o rock. Isso inclui o rock. Ok. Beleza? Isso inclui o rock. Isso inclui tudo que tem expressão de beleza. Cara, como é que você olha para a guitarra de Jimi Hendrix? Com aquela distorção produzida e não fala assim, cara, tem uma expressão divina, cara. Esse cara, essa expressão de Deus. Eu olho para aquilo e sinto arrepiado, cara. Por quantas vezes eu não senti a presença de Deus olhando em TV? De me desmanchar de lágrimas, de falar assim, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez. Senhor, obrigado. Obrigado porque eu encontrei tua voz no diabão. Assim, obrigado como eu encontro tua voz nas tradições das músicas evangélicas que eu me emociono até hoje, que é a base da minha infância. Eu conheci Deus, cara, com cânticos, quando meu avô cantava sentado no canto da sala. E são músicas, cara, assim, da tradição cristã, tocada com galinha, sabe? E eu acho que é isso, cara, é de novo um exercício de encaixotar Deus na minha religião. Nino, cara, eu não sei explicar, cara, o que são os caboclos, são o que é o preto velho. Eu não sei explicar o que é Iemanjá. Eu não sei explicar por que a encantação acontece, como ela acontece, qual que é a origem dela. Eu não sei explicar por que tudo isso tornou o Nino esse cara tão bacana, bicho. Por que isso torna o Nino o marido responsável com a Ana. Por que isso faz o Nino querer saber mais de Deus? Por que isso faz o Nino ser bom? Mas eu sei explicar que Deus vazou, cara. Deus vazou. Saiu da caixa. Saiu da caixa. Isso eu sei explicar. O resto eu não sei explicar. Mas o resto eu acho que não tem importância, velho. Essa é Na verdade, assim, ó, o art folk em si, quando eu o criei lá atrás, eu criei como um site para falar de Umbanda. Com o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, fui vendo vivências, eu comecei a transformar num site para falar da vida. Né? A Umbanda é um plano de fundo. Tanto que os textos raramente falam de Umbanda, eles falam da vida. O café do art folk, que não é uma criação minha. Eu vou te mandar de perguntar quem é o mestre. Ah, um dia eu te falo. Tá bom. Eu falo em off. Tá bom. Eu não vou falar tudo. Beleza. O café do art folk não foi uma criação minha, foi uma criação do Rafael do Schoss, do grupo
primeiro entrevistado, inclusive ele foi o primeiro, porque ele estava aqui e falou assim, vamos fazer? Vamos, né? E ele tem a proposta exatamente disso, de mostrar que Deus não está encaixotado. Eu sigo Deus na Umbanda, você segue Deus na Batista, tem quem segue Deus no Candomblé, na Quimbanda, né, apesar de ser, né, nomes e tradições na Igreja Católica, né, a gente segue um princípio divino, que não necessariamente é a figura de Deus, do Deus cristão, Deus católico. Né. A Umbanda, por exemplo, você chegou aqui e você viu, tem uma imagem de Jesus, ali a gente também tem no Cristo um grande avatar, um grande ícone de mudança, né? A gente também define antes de Cristo e depois de Cristo, embora a gente não tenha na figura de Cristo o caminho. Não, a gente tem um caminho, só que a gente não acha, por exemplo, que Cristo é Deus. Ah, entendi. Entendeu? A gente acha que Cristo como eu falei, um avatar, é um ícone, que trouxe um ideal que tem que ser seguido, que foi o que eu falei da questão da trajetória. Eu precisava escolher algum lugar para amparar o que eu penso a respeito de Deus. Além da Bíblia, só quem interpreta a Bíblia que faz nesse sentido. E nessa eu achei C.S. Lewis, o escritor das Crônicas de Nárnia, que além das Crônicas de Nárnia, escreveu o Problema do Sofrimento, o Cristianismo Puro e Simples, que ele escreveu no Tempo da Guerra, o Grande Abismo, uma literatura vasta. E ele, cara, é um catedrático da Faculdade de Oxford. E um dos livros dele, no final das Crônicas de Nárnia, no último livro, eu vou contar a batalha final. Então, ninguém vai ter assistido cinema mais, né? Vamos fazer assim, gente, spoilers daqui pra frente. Isso mesmo. No último capítulo, na última frase da batalha final, cara, Nárnia está sendo retomada. E eu interpreto Nárnia como a ilusão do reino de Deus mesmo, né? O C.S. Lewis fala que o cristianismo, como religião, enfim, é um grande plano de sabotagem. De um reino que vem para renovar seu reino. Perdido, entrega ao caos, Jesus vem para estabelecer seu reino e colocar a ordem no mundo novamente. E conta para a gente fazer isso. E ele, no final, Nárnia está numa batalha, Nárnia vence. E o seu opositor que estava dominando Nárnia, que é um príncipe, esqueci o nome dele, ele chega pro Aslan e fala assim, e agora, eu servi outro Deus a vida inteira, né? Eu estou diante do leão, bicho, o leão é intimidador, cara. Se às vezes está fazendo uma ilusão, é uma tribo de Judá, que é um dos direitos que denomina Jesus. E aí Aslan olha para ele, cara, e eu acho que C.S. Lewis conseguiu pegar a ternura de Jesus, conseguiu pegar a profundidade. Eu vejo os olhos de Aslan, cara, o jeito que eu imagino Jesus penetrar as pessoas. Sem mística, assim, do jeito que eu olhava. Fala assim, ó, você me serviu a vida inteira, só sabia que era mim que você me servia. Isso foi libertador. Porque as pessoas não chegaram no final do grande dia, que eu acredito que ele vai ter, de Mateus 24, 25, 26, ele vai falar assim, ó, Senhor, quando é que a gente te serviu? Olha, quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive frio, você me deu roupa. Quando eu tinha gente na Umbanda querendo entender mais de mim, pela sua mensagem também, e você se recusou a estar lá. Quando você se fechou para falar do meu amor, dos lugares que você passou, por causa das suas experiências religiosas, por causa das suas prisões. Você deixou de me ajudar, cara, quando você encontrou um amigo seu precisando de alguma coisa, você não estendeu a mão para ele. Quando você teve dificuldade de dar parte do seu salário para o seu amigo que estava desempregado. Quando você não fez essas pessoas, a mim você não fez. Assim, esse é o cristianismo relevante. Está numa dimensão ética e prática da vida. Uma espiritualidade que ela não está embasada, cara, numa religião pontuada, mas também tem um plano muito ético, muito prático. É engraçado que o padre Lucas ele aborda exatamente isso. Ele fala que quando você dogmatiza a religião, você estraga a religião. É isso. Porque assim, a verdadeira religião, o Tiago vai falar, cara, cuidar das viúvas dos pobres. Essa é a verdadeira religião. Você acha então que a gente encontra Cristo a partir das nossas obras? Esse é um diálogo, eu estou falando isso porque é um diálogo que é bem complexo na religião evangélica. Porque uma galera fala assim, não, a gente encontra Jesus, que é uma coisa que a Umbanda defende, o Espiritismo também, a gente encontra o caminho de Deus por nossas obras. Então a gente tem que ser caridoso, tem que ajudar o próximo, etc e tal.
Tem uma galera que fala, não, você encontra Deus porque você quer. Olívio, sabe o que eu acho, cara? Nessa concepção que Deus passou, bicho, quando a gente fala de obras, a gente está falando do cara que trabalha 8 horas e ganha o salário de 100. Quando a gente fala que o cara que encontra Deus sabe o que ele quer, é o cara que trabalha 2 horas e às vezes fica fumando enquanto vocês estão trabalhando. Ou fazendo qualquer outra coisa, né? Mas ele foi trabalhar, né? E foi convidado e estava lá. Eu acho que o livre acesso, o escândalo da graça é esse, cara. É a possibilidade da cruz de Cristo chegar, inclusive no seu pecado. Então é assim, ó, eu acabei de fazer de pecado. Acabei de pecar. Eu falo assim, Senhor, estou me sentindo muito mal, socorre. Meu Deus, vai se inclinar ao seu trono para te ouvir, cara. Você sabe o que eu acho mais bonito, assim, ó, que de todos os deuses vingativos, os deuses criados na mitologia grega ou nórdica, eles não permitem isso. Paulo tem uma experiência em Atenas, que ele está lá junto com os atenienses, no auge da filosofia grega. Atenas é a capital intelectual da Grécia. Imagina, os caras se encontravam num espaço para dialogar sobre os deuses e as ideias. Paulo sobe lá no meio e fala assim, eu vim falar desse Deus que vocês estão falando, são Deus desconhecidos. A grande absurdo que Paulo trata com eles, que ele rompe com a base socrática da divisão de corpo e alma. Para Sócrates, que é um pouco do que o espiritismo vai dar, enfim, existe corpo e alma. Que ele chamava de Demon, né? Paulo está falando assim, ó, Jesus ressuscitou. Eu falei, ferrou, cara. Como é que alguém ressuscita nesse plano, cara? Porque assim, ó, para que o cara morre, eu separei. Você está dizendo para mim que isso aqui juntou e foi ressuscitado? Você está entendendo, meu? Então, isso aqui é a grande loucura para os atenienses. Mas Paulo está falando assim, ó, é exatamente isso que aconteceu. Assim, ó, é isso que eu vim pregar para vocês. Essa é a loucura que eu vim dizer. E essa é a mensagem do Evangelho. Então, Paulo está usando seus argumentos ali, e algumas pessoas se converteram naquele dia. Porque entendiam que a base de Paulo era muito sólida. Assim, ó, me faz muito sentido entender essa lógica da ressurreição, que ele inclusive virou uma matéria mais sólida que a parede. Nos modelos C.S. Lewis que a gente estava brincando. O fantasma da parede, não é Jesus. E eu acredito, Nino, eu acho que é aí que a gente quando a gente avança na nossa fé, a gente vai esbarrar, que quando eu morrer, vai acontecer isso aqui comigo. Eu não perco a minha identidade como justo de Filipe. A Bíblia fala que a gente recebe um novo nome, mas a ideia para mim que trabalha é de que esse novo nome que eu recebo, eu continuo sendo Filipe, mas meu corpo é transformado, eu não recebo outra coisa. A minha identidade não vai se dissolver em outra matéria. Na verdade, ela vai ser transformada, solidificada, para parecer um primeiro homem, o primogênito de toda a criação, que é o modelo de homem que Deus soberano para isso, que é Jesus. Toda a história só tem sentido para o cristão quando ele enxerga a plenitude dos tempos. Tudo que tinha para ser contado morre Jesus. Acaba lá. Então, por isso o alvo não é mais o céu. E isso é o grande problema, cara. O céu é um grande problema. É um grande problema. Estava na mostra renascentista, né? Tem um quadro que eu estava olhando lá, original, italiano, onde o pintor, cara, no século XVI, no período de reforma, etc., ele desenha um quadro onde tem Deus como juiz, os capetinhos espetando os caras no inferno e os anjinhos, né? E aí a igreja pega isso e transforma isso no grande plano. Na verdade, você tem que fazer o bem porque você vai pro céu. Cara, eu acho isso um excelente argumento para os ateus, cara. Se Deus está dando mesmo. Assim, cara, eu não preciso de um aspecto transcendental ali para fazer saber o que é certo e o que é errado. E nem para praticar o bem. E sabe o pior? Ele encontra ateu, meu. Muito melhor que todo mundo. E aí, eu acho que esse é o grande argumento dos ateus. Ateus, você é ateu, cara. O cristão fala assim, ó, você precisa se converter ao cristianismo, porque senão você vai pro inferno. É isso que você tem que argumentar com ele. Você tem que falar assim, ó, a minha ética não depende de céu pra você. Beleza? Você não tem esse argumento ainda, pegue pra você, cara. Porque você tem que derrubar esse cara de argumento fraco. Você tem que... quando eu falo assim, ó, você precisa ser cristão,
se parecer com Cristo, ser um cristozinho, porque ele é um modelo de homem, cara, ele vai se tornar melhor. E aí, eu acho que a gente tem que denunciar, a partir de Cristo, cara, o pecado do mundo. Assim, bicho, você não pode trair sua mulher e ter um monte de mulher. Você faz isso, você é um safado e não vai parecer com Cristo. E eu estou dizendo isso pra mim, cara, porque se Cristo falou que eu olho pra mulher com a intenção de cobiçar, eu já pequei, filho, sou safado. Felipe, você não pode, cara, você quer se parecer com Cristo, para de ficar criticando Malafaia, bicha. É difícil pra mim. Tá entendendo? Tá entendendo como é difícil? Porque ele pratica, ele lê a Bíblia, cara, em Filipenses, no texto de, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus, ele olha para prêmio, eu olho para prêmio e falo assim, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ou seja, o prêmio se parecer com Jesus. Ele acha que é, mano. Você ri, cara, você ri. Mas assim, eu não tô falando mal do Malafaia, eu estou dizendo que ele olha para a Bíblia e ele vê dinheiro lá nesse momento. Eu acho isso impensável. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso escola do Evangelho. Isso é o que eu penso com o Felipe. Mas se tem gente chegando a Cristo, ao modelo de Cristo através dele, Malafaia, continua o seu trabalho, bicha, amém. Eu acho que você vai ter muito problema. Você vai ter muita coisa para explicar, bicha. Mas o irmãozinho que está lá na sua igreja, que eu chamo de ignorância, na ignorância dele, cara, Deus está para ele lá também. Eu posso fazer um adendo? Claro. Porque assim, a gente tem, e isso eu falei naquele vídeo, os evangélicos da linha, por exemplo, do Malafaia, eles têm uma resistência... Pode chamar de evangélicos pentecostais. Os evangélicos pentecostais têm uma certa resistência a ver a gente de um bandista, né? Espiritualista, espírita, enfim. E a gente não tem, porque na verdade a gente admira o trabalho dos caras. Sabe por quê? A Umbanda, ela é uma religião, na verdade o espiritualismo em geral, né? É uma religião libertária. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ser homossexual, você pode fumar, você pode beber, só que todos os atos que você pratica têm consequências. Tem gente que não entende essa dinâmica. E quando você chega para essa pessoa que não entende a dinâmica, por exemplo, é uma alcoólatra que bebe e bate na mulher em casa, e fala assim, você está bebendo porque está com um demônio no corpo. E o cara entende, para de beber, eu acho que ele precisa dele, cara. Eu acho que a igreja evangélica é fenomenal nesse ponto, de verdade, eu admiro os caras. De fato é. De fato é, porque nem sempre a liberdade traz responsabilidade. Perfeito. Eu acho que ao longo do caminho, eu posso falar da minha peregrinação espiritual, eu olho para coisas que eu acreditava antes e eu falo assim, jura que eu acreditava nisso? Que dó de mim. Eu tenho dó, mas eu falo assim, eu vou falar alguns princípios que eu acredito. Eu não fiz voto de castidade, mas eu sempre acreditei que preservar a virgindade até o casamento é uma coisa importante para mim. Aprendi isso na minha adolescência. Eu aprendi com a Fátima, que era a minha líder espiritual na época, muito importante. E ela falou assim, eu quero que vocês se guardem, vocês entenderem a importância do sexo. Menino, o sexo é um assunto sagrado, cara. O Ed, a terceira vez que eu cito o Ed René, os caras começaram a me criticar, falar que eu estava medindo o Ed. O Ed René, ele fala que sexo é nitroglicerina, bicho. Você se manuseia a voz, explode na sua cara. Então ele precisa ser manuseado por pessoas autônomas, pessoas que entendem o que estão fazendo. Então assim, contra todo o movimento da juventude que eu denuncio, eu falo assim, bicho, se é adolescente, você não pode fazer sexo, cara. Sabe por que você não pode fazer sexo? Porque você não banca. Você não banca o impacto emocional que isso tem. Você não banca o problema que isso pode trazer em caso de gravidez, etc. Você não banca, cara, dá conta do impacto que você está causando na mulher. A mulher não banca o impacto que está causando no homem. Então, bicho, sexo é um assunto altamente espiritual que precisa ser conversado. Eu escolhi para mim, dentro de tudo isso, casar virgem. Eu e minha esposa, a gente assumiu um voto. A gente falou assim, a gente só vai ter essa experiência quando a gente se casar. Eu fiz isso por diversos motivos, cara. Dentre eles, cara, que são sua justiça, não receber dos escribas dos fariseus, de modo que não se lembrar de Deus, cara. Porque assim, você pode falar o que você quiser de mim. Mas assim, eu passei por lá. Eu sei o que é casar virgem. Hoje, na hora que eu sento com a molecada para conversar na adolescência, eu falo assim, bichão, eu quero só que você tenha consciência do que você está fazendo. Eu de jeito nenhum vou chegar para você, cara, eu vou amarrar o tchan, cara, e nesse grau tchan. Tá entendendo?
Mas eu estou dizendo assim, ó, eu quero que você tenha consciência do que você está fazendo. Paulo, quando está na experiência de Coríntios, o contexto de Coríntios na época, cara, era, vou usar a segunda expressão minha ainda, a gente está no vídeo, não putaria, cara. Sabe por quê? Pra mim a gente tá na TV, né? Tá bem, a gente tá no YouTube, tá no YouTube. E aí, a liberdade da internet. Até alguém vir encarcar isso Alguém aí. vir encarcar. Meu pai veio de uma cultura muito machista. Nasceu no interior de São Paulo, em fazenda de café, enfim. Então, meu pai não, mas meu avô era muito comum um cara não ter uma mulher só. Tô dizendo meu pai pra minha mãe, gente, pelo amor de Deus, tá vivo, hein, tadinho, fica arrumando problema pra ele. Só problema. Como é o nome do seu pai? Zé Carlos. Sua mãe. Dona Nice. Dona Nice. 27 anos de casada. Dona Nice. É um exemplo que ele tá dando. Tá? Nada a ver com a senhora, nem com a Situação hipotética qualquer. Meu pai vai pescar e não faz nada, eu juro. Não juro nada. Não juro nada. Pelo amor de Deus, não juro. Não, e aí tem uma coisa que assim. Existia um modelo, cara, cultural, de falar assim, ó, é comum um homem ter duas mulheres. E aí você vai explicar assim, isso é uma cultura. A pergunta é se faz bem. Paulo, quando está em Coríntios, no bacanal de Coríntios, não é essa palavra que usava, putaria, né? Na putaria de Coríntios, assim, tinha tudo acontecendo, cara, ao ar livre. Existiam os rituais aos deuses na época, eram verdadeiros bacanais. Paulo olha aquele cenário e fala assim, diz a frase célebre dele aos Coríntios, que é, todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu estaria validado culturalmente por essa cultura de fazer o que eu estou fazendo, mas essas coisas não me convém fazer. Então, esse posicionamento de Paulo, ele carrega um caráter muito ético, muito profundo de compromisso com a verdade, de compromisso com aquilo que ele considerava que era moralmente aceito, e de um compromisso com o reino de Deus, cara. Com a proposta de reino, de um mundo que Jesus veio estabelecer. Posso só estabelecer uma comparação? Pode. A gente a gente que eu tô falando é nós da nossa casa e algumas casas correlatas que são amigos que a gente conversa. Não um bando como um todo. Não um bando Casa como um de todo. vocês. A gente estuda, além da Umbanda, a gente estuda magia. Magia, né? Não mágica, magia. Né? O sexo, ritualmente falando, ele desprende uma energia muito poderosa. Por isso ele é usado como culto aos deuses. Isso ainda seria e ainda é usado em algumas, não vou chamar de religiões, mas algumas diretrizes hoje em dia. Por quê? Ele desprende uma energia densa, muito forte. Só que o problema é, com quem que você está comungando nessa energia densa? Nossa, perfeito. Entendeu? É quase uma união de almas ali, né, cara? Eu partilho disso, Nino. Eu acho que é uma... O sexo é um assunto extremamente delicado. Eu acho que é o assunto mais banalizado. Assim como eu acho que a bebida também não é. Falar que Jesus tomava vinho que não tinha álcool é um pior dos absurdos pra mim na minha cabeça. Não consigo entender. Nossa, se eu começar a falar de vinho pra mim, a gente vai Esse entrar é no o embate. problema. Então, assim, Porque pra mim o primeiro milagre de Foi o Jesus vinho. foi o vinho. Não, pra você e pro mundo, cara. Então pronto, pra mim, cara, o vinho é uma bebida de Deus, independente de ser de Baco ou não. Tá Independente de Baco. Pra mim, vinho é uma bebida de Deus. Perfeito. Eu acho que tem isso, assim, ó, tá vendo, ao longo do caminho, algumas coisas foram sendo demonizadas. Paulo, quando vai escrever sobre vinho, escreveu, cara, acredita? Ele fala assim, ó, não embriagueis com vinho onde causa contenda, porque vai ficar bêbado, vai estar brigando. Mas vai se encher do Espírito Santo, bicho. Ou seja, não significa que as pessoas... Eu não estou fazendo apologia à bebida, eu não estou fazendo apologia ao vinho, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo assim, ó, que essa não é a grande questão. A grande questão é, não faça as coisas em demasia, que você vai fazer mal pra você. Que foi o que a gente conversou antes do programa, né? Você falou assim, eu não adquiri o hábito ainda de tomar vinho. Qual que é o hábito do vinho? O vinho, na verdade, é só uma coisa pela qual as pessoas se reúnem. Eu acho. Você está ali, na verdade, para ter amigos, para fazer amigos, para conversar. Né? O vinho é só um chamariz. Olina, sabe o que eu fico mais feliz, cara? É assim, ó, eu quero a vida inteira preservar meu coração da religião e da instituição propriamente dita, porque isso me dá liberdade de dizer algumas coisas que não seria possível se eu estivesse dentro de uma igreja. Assim, ó, respondendo, por exemplo, dentro de uma igreja como líder, a menos que me fosse permitido ter esse tipo de conversa, porque eu acho isso muito mais enriquecedor do que 90% das mensagens que eu já escutei na vida. Eu acho que eu já escutei, né? Imagina, desde quando eu nasci, desde já é mensagem pra caramba.
eu acho isso enriquecedor, cara. Enriquecedor. Eu acho a pluralidade importante, cara. É um negócio que a gente defende aqui no programa. A Casa da Avó defende a Umbanda de um jeito, a Filha de São Miguel Arcanjo defende a Umbanda de outro jeito, a Rosa Mística defende de outro jeito. Enfim, cada casa defende a sua comunhão com Deus de um jeito. Não quer dizer que uma casa é mais certa que a outra. Todas elas estão pregando a caridade, a humildade, eu acho que é isso que é importante, a comunhão com Deus, não o jeito que você é feito. Né? Eu acho que a igreja evangélica vai pelo mesmo caminho. Vai, assim, ó, pentecostais, neopentecostais, igrejas tradicionais, protestantismo luterano, enfim, todas são diferentes maneiras de entender o evangelho. Às vezes eu tendo a cair que Narciso acha feio que na espelha. Quando eu brinco com a Malafaia, na verdade é uma luta comigo mesmo. Eu sempre brinco com a minha mãe que meu céu tem cabelo de maceta, isso é muito difícil. Pra mim não é difícil colocar um bandista no meu céu. Pra mim é difícil colocar de maceta. Entendeu? Assim, essas pessoas que são o pai Rafael de Oxóssi disse no vídeo dele sobre os mercadores da fé. Eu partilho dessa opinião porque no meio evangélico tem muito deles. E eu acho que esses caras vão ter que prestar contas. Porque estão desviando os pequenos. E Jesus tem um carinho extremamente especial nos pequenos. Desce além os religiosos e acolhe os pequenos no colo. Então isso é um problema, cara. Isso é um problema. Felipe, o papo tá muito bom, cara. Pô, nem fala, fica a noite inteira. Mas já deu mais de 1 hora de gravação. Beleza. Cara, você quer deixar uma mensagem? Putz, eu quero, Nina. Assim, ó, um grande exemplo pra mim do que é o evangélico, cara, é a inauguração de um reino. Jesus veio para inaugurar um reino na terra. A grande mensagem desse reino é onde tem justiça, Deus estabelece misericórdia. Onde as pessoas falam assim, ó, isso é injusto. Deus falou assim, ó, até com aquele que promove a injustiça, eu quero ter misericórdia com ele. Você deixa eu ter misericórdia com ele? Porque eu tive com você, cara. Eu tive com você, meu, olha pra você, cara. Olha o espelho que é você. Eu tive misericórdia. O reino de Deus, cara, onde tem ambição, ele quer propor generosidade. Nesse reino que Jesus veio estabelecer, que os discípulos não entendiam, cara. Eles queriam, Tiago e João, falar assim, Senhor, quando o Senhor estabelecer seu reino, deixa eu sentar na direita e eu na esquerda. Que missão é essa de reino? Os discípulos precisou Jesus morrer para eles entenderem o que era. Tanto é que quando Jesus morreu, eles ficaram olhando para o céu. E aí, Jesus vai voltar ou não? O anjo precisou descer e falou assim, moçada, vamos trabalhar, meu amigo. Vamos lá, meu, assim, ó, tem um reino para implantar, e são vocês que vão implantar. Como é que vocês implantam? Só pra você entender que você me perguntou isso. Esse anjo que veio dar essa mensagem, pra gente é o Exu. Ah, entendi. É o mensageiro de Deus. Entendi. Porque assim, ó, é falar para as pessoas, ó, meu, o reino tá aí, meu amigo. Assim, ó, vai levar a caridade, cara. No mundo onde as pessoas queimam mendigos, eu espero que você dê cobertor. Um mundo onde o jovem se relaciona sexualmente com 32 mulheres, eu quero que você escolha uma e entenda que é amor com ela. Porque assim, ó, isso vai fazer você ser melhor. É um mundo onde as pessoas lidam com o álcool de maneira demasiada. Eu quero que você entenda o que é moderação, porque isso faz bem. Eu quero que todo mundo, na inauguração desse reino, que Jesus inaugurou, que é o primogênito dos habitantes desse reino, você seja mais um desse reino. Então, acho que essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é um plano de sabotagem, onde o rei veio retomar o seu reino, e nesse plano de sabotagem ele acontece na surdina. A gente vai fazendo o bem e vai disseminando o Evangelho do reino. Por isso que surge a parábola do grão de mostarda. O reino de Deus é pequenininho, mas ele cresce como a maior das árvores. É isso aí, gente. Cara, eu não tenho palavras para descrever. Eu também não, estou muito feliz de estar aqui. Que foi receber você aqui hoje para falar um pouco de Deus, falar um pouco, enfim, da experiência de comunhão entre as pessoas, não entre as religiões. Perfeito. Foi um imenso prazer, cara, de verdade, tê-lo aqui na nossa cozinha. Para vocês que gostaram, amigos, se inscrevam no canal, é importante pra gente, para dar um apoio pra gente. Se inscrevam no canal, cliquem em joinha, assistam o vídeo, não só do Felipe, mas os outros também, que são bem importantes. O Felipe mesmo acabou de citar o vídeo do pai Rafael de Oxóssi, que foi o primeiro que a gente gravou. E é isso, a gente fica por aqui, até a quarta que vem, porque eu que agradeço, cara, tipo, de verdade, não tenho palavras. Gente, Umbanda é coisa séria, mas quem disse que tem que ser chato? Valeu.